Bom dia, paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que é mãe de família, serva de Deus, fazendo a obra aí no seu lar, cuidando de sua família, que o Senhor seja contigo. Você que é inscrito no canal, meus amigos em Cristo Jesus, todos a quanto esse vídeo alcançar, que a graça de Deus, a paz, a presença dEle, o livramento, a sabedoria, a direção seja com vocês. Amém? E Jesus vos abençoe. Segundo Crônica, capítulo 1, versículo 10, dá-me, pois, agora sabedoria, conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? A gente vai ver a preocupação de Salomão em fazer o melhor para Deus, se preocupando com o povo, se preocupando com a sua posição, com o que foi confiado a ele, né? E ele sabe que para viver bem, ter um ministério bem-sucedido, ele precisava dos recursos espirituais, né, os dons espirituais, a capacitação do céu, para que ele viesse cumprir, né, com a vontade de Deus diante daquele povo. Ele diz, eu preciso de conhecimento e sabedoria, ou seja, ele não pediu a Deus para benefício próprio, né, ele não pediu benefício próprio, ele pediu para benefício do povo de Deus. Né? Ele tinha um entendimento que ele precisava ter o conhecimento do céu, ter a capacitação divina para fazer bem aquela obra. Né? E ele vai pedir a Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos pedir mesmo, que nós devemos pedir aquilo que nós necessitamos ao Senhor. Se nós não formos pedir a Deus, nós vamos pedir a quem, irmãos? Né? Quem sabe o que nós necessitamos é Deus. E eu quero lhe dizer que quando a gente se preocupa com o que é de Deus, se preocupa em priorizar o reino de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que as demais coisas são acrescentadas em nossas vidas. Né? O pedido de Salomão agradou a Deus. Ele se agradou daquele pedido. E coisa boa é que quando nós agrada nosso Deus, né? Quando o nosso pedido está no coração do Senhor, né? E a Bíblia vai dizer, que ele diz aqui, porquanto ouvi isso no teu coração e não me pediste riqueza, fazendo honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, te darei riqueza e fazenda e honra, a qual nenhum antes de ti teve e depois de ti não haverá. Veja como é maravilhoso esse nosso Deus, quando a gente prioriza o reino de Deus, quando a gente entende que a nossa vida não funciona se Deus não estiver na frente, que em situações, se nós não pedirmos o socorro do céu para resolver certas questões, o conhecimento divino, a gente se perde, irmãos, a gente perde bênção, a gente abre mão de coisas que é nosso, que o Senhor determinou para a nossa vida, a gente toma atitudes erradas, em tempo errado, age fora do natural, né, da ordem de Deus. Enfim, quando a gente entende que na nossa vida tem que ser Jesus, aí o negócio começa a dar certo. E principalmente sobre o reino de Deus, sobre tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos com confiança, né? Porque se ele nos dá algo, é porque ele acredita, ele sabe que nós vamos fazer bem feito, né? Mas para que nós possamos cumprir com a vontade de Deus, nós temos que buscar os dons espirituais, nós temos que se preocupar, porque a gente se preocupa com tanta coisa nessa terra, mas não se preocupa com os dons espirituais, em pedir a Deus a capacitação, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente, que o Senhor Jesus retire de nós o que não agrada, acrescente mais do que é dele em nossa vida, para que nós possamos vivenciar o que Deus determinou em nossa vida, né? E o pedido agradou o coração de Deus, e o Senhor diz, eu vou te dar honra, eu vou te dar recursos de uma forma que ninguém vai ter mais do que você, nem antes e nem depois. Veja que Deus deu o que ele não pediu, Deus deu a ele, porque se agradou da postura de Salomão.
Ele sabia que naquele reinado ele ia ter muitas situações difíceis, do qual ali em 1 Reis, capítulo, acho que é 3, versículo 16 ao 28, vai falar que aquelas duas mães, né? As duas mães tiveram filhos ao mesmo tempo. A mãe acidentalmente dormiu em cima do seu filho morreu. Aí quando foi pela madrugada, ela pegou o menino vivo e trocou. Deu morto a mãe que tinha um filho vivo, ficou com o filho vivo, né? E ali, quando amanheceu o dia, teve uma grande confusão, porque toda mãe conhece seu filho, né? A mãe tem um instinto, tem, né, um sexto sentido, como diz, né? Conhece os seus filhos. E ali aquela situação foi levada diante do rei, o rei com aquela sabedoria dada pelo céu, eles vão pegar uma espada, partir o menino no meio e dar um pedaço a cada um. Pronto, acabou a briga. Mas aí a mãe, o amor da mãe verdadeira, falou mais, ela disse, não, meu rei, meu senhor, não faça isso, não mata o menino, eu dou para ela, pronto. Para que não haja morte, eu dou a ela. E ali o rei entendeu que ela era a mãe verdadeira e aquela causa foi julgada com justiça, né, que agradou a Deus. Nós precisamos ter os dons espirituais, nós precisamos buscar essa ferramenta do céu para que nós possamos ser bem-sucedidos no reino espiritual e o Senhor venha se agradar de nós, porque aquilo que você precisa, aquilo que está faltando na sua vida, aquilo que é preocupação na sua vida, já está na mão de Deus e não se preocupa não, Deus resolve tudo, né? A Bíblia vai dizer aqui em Tiago, eu acredito que é em Tiago, deixa eu ver aqui, irmãos, para eu não falar errado. Em Tiago, capítulo 4, veja bem, Tiago 4, versículo 3, diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardares em vossos deleites. Veja que tem coisas que a gente pede, que é do agrado de Deus, o Senhor, Ele nos dá. Como fez com Salomão. O pedido agradou a Deus, o Senhor diz, eu vou te dar sabedoria, conhecimento e vou te dar ainda até o que tu não pediu. Viu? Deus fez muito mais do que Salomão pensou, né? Porque ele priorizou as coisas de Deus, ele se preocupou em agradar a Deus e em cuidar bem daquele povo, administrar bem aquele povo que o Senhor tinha confiado na mão dele. E é assim que Deus faz na nossa vida. Aí tem pedidos também que não é da vontade de Deus, mas de tanta gente insistir, bater na mesma treca, não querer aceitar o não de Deus, aí o Senhor diz, toma minha filha, meu filho, você não quer? Eu vou te dar, mas é por tua conta. Aí a pessoa quebra a cara, chora, e vem aí os ventos, e vem furacão, vem terremoto para balançar a estrutura, até a gente pedir misericórdia, e o nosso Deus ainda é misericordioso, nos tira da situação, e tem pedidos que o Senhor diz, não vou dar e pronto, não adianta você me pedir, porque eu não vou lhe dar, porque eu sei o que é melhor para você, né? Ou seja, tem coisas que a gente não recebe, porque nós pedimos mal. Ou seja, nós pedimos muitas vezes até para o nosso próprio benefício, né? Muitas vezes a gente quer algo que venha atribuir a nossa vida financeira, a alimentar às vezes nosso ego, né? Em situações e situações que cada um tem as suas, mas são coisas que muitas vezes não agradam a Deus e o Senhor não quer nos dar. E nós temos que ter, como é que se diz? A conformação. Que se Deus quiser fazer, Ele é Deus. E se Ele não quiser fazer, Ele é Deus também. Né? Não devemos achar que Deus é na nossa vida só quando Ele faz o que a gente quer, não. Quando o Senhor diz não, por mais que no momento a gente até acha ruim, né? Até quer questionar, mas entenda que é Deus te dando livramento. Deus te dando livramento. Então, o que é que Ele está nos ensinando através desta palavra? Olha, saiba o que é que você vai me pedir. Né? Se preocupo com minhas coisas, faça minhas coisas bem direitinho, de forma que eu me agrade, para que eu possa também cuidar de você. E não é uma troca, irmãs. A gente não faz para Deus, para que o Senhor venha cuidar, para que o Senhor... Não é isso, não é essa a intenção. É porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele sabe cuidar do seu povo. Quando a gente cuida do que é Deus, espontaneamente, Ele é amor purinho sobre a nossa vida. Ele diz, eu vou suprir a necessidade de minha serva, porque ela me priorizou. Ela está tendo um entendimento que eu tenho que estar na frente. Tenho que estar na frente. Eu estou aqui no meu local de trabalho, né? Pela misericórdia, eu trabalho para mim mesmo. Então, aqui eu posso gravar,
né? Não tem patrão aqui, meu patrão aqui é Jesus. Mas eu quero lhe dizer que nem todo dia eu consigo gravar. É uma luta tão grande na minha vida. Depois que eu disse assim, eu vou fazer a vontade de Deus. Olha, é coisa. Vem coisa para me entristecer, para me desanimar. E o celular quebrou. Meu celular não prestou mais para nada, do nada. E eu fui orar, eu disse, Jesus, se o Senhor é na minha vida, se é a tua vontade, se eu estou na direção certa, Jesus, eu quero que o Senhor providencie um celular e quero do bom. Deus, eu não tenho condições financeiras, mas eu estava querendo fazer a obra de Deus. Mas se é tua vontade mesmo, se é o Senhor na minha vida, gravando esses vídeos, lançando aí para o YouTube, pregando a palavra do Senhor, Deus providencie um celular para mim. Irmã, foi assim do nada. Do nada o Senhor providenciou o dinheiro, providenciou aonde eu comprar, e o Senhor me abençoou com um celular novo, bom, para mim gravar meus vídeos e fazer a obra de Deus, porque o Senhor viu que era com sinceridade, sabe? Enquanto eu estou aqui falando de Jesus, o Senhor cuida de mim, Ele cuida de você enquanto você faz a obra, enquanto você diz que Ele é grande, enquanto aí no seu trabalho você está glorificando a Deus, você não está aí se deixando influenciar, se banquetear com os banquetes do reino, enquanto você honrar o Senhor, enquanto você é fiel a Deus, o Senhor, Ele é fiel a você. Então se levante e faça a vontade de Deus. Viva o que Deus tem na sua vida, faça com amor, faça com zelo. E Jesus é primeiro para ti. Mesmo que você não consiga, não tenha condições, você não seja, como é que se diz? Não tem aquela capacidade, né? Porque nós estamos aprendendo, irmão. Estou aqui aprendendo. Cada vez que eu falo de Jesus aqui, o Espírito Santo vai trabalhando em mim, vai me ensinando. Eu estou aprendendo muito, sabe? E eu creio que através desse canal que é simples, que as coisas, eu sou assim, eu sou essa pessoa, eu não quero imitar ninguém, eu não quero imitar fulano, não, eu sou assim, eu quero que Jesus me permita, me dê a graça de continuar sempre sendo assim, na minha forma natural, com humildade, porque é sobre Jesus, né? Que o Senhor abençoe sua vida, receba essa palavra do céu. Peça mesmo a Deus, peça com sabedoria, peça as ferramentas, peça o renovo, peça o batismo com o Espírito Santo, que o Senhor está ali pronto. Agora, muitas vezes a gente não quer pedir, a gente não quer tirar esse tempo de qualidade. Tira um tempo de qualidade para Jesus. Agrada a Deus, não se preocupa não com as demais coisas não, porque Jesus vai trabalhando. Aos pouquinhos o Senhor vai fazendo na nossa vida. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.